A paz do Senhor Jesus para todos vocês que acompanham aqui o canal Palavra Verdadeira. Então hoje estamos aqui com o irmão Gilson, né, uma pessoa muito estimada que eu ajudei assim muito espiritualmente pela graça de Deus, e uma pessoa que eu acompanhei muito essa pessoa ser abençoada e usada na casa de Deus. Então eu gostaria muito de compartilhar aqui com todos um versículo que está no Salmo 100, que nos diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. A paz do Senhor para todos. É um prazer enorme estar aqui também compartilhando coisas maravilhas da parte de Deus. Então, irmãos, o Salmo 100 diz que nós devemos celebrar ao Senhor com júbilo, e também diz que nós devemos servir ao Senhor com alegria. Então aqui no Ministério Missão Bethesda, aqui sempre foi, o nosso foco principal foi celebrar ao Senhor com júbilo e servir ao Senhor com alegria, com toda a alegria do nosso coração. Né? E Gilson, ele bem sabe disso, porque a gente também construiu templo junto lá em Joerana, a gente trabalhou junto para o Senhor, fazendo parte de pregação, de construção de templo, desbravando mesmo. Então isso sempre a gente, né, Gilson? A gente fez muito isso com muita alegria, servindo a Deus. Então isso é uma coisa muito maravilhosa. Mas hoje o principal motivo de Gilson estar aqui é porque, entre tantas coisas maravilhosas que Deus fez, tem dois testemunhos que eu gostaria muito de compartilhar com vocês. E esse testemunho já não contei há muito tempo aqui no canal Palavra Verdadeira, porque eu estava esperando a pandemia amenizar para que Gilson pudesse estar aqui para contar junto. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de estar compartilhando dentro desse contexto de servir ao Senhor com alegria. Vamos contar, ele vai contar um testemunho e eu vou contar outro. Né? Que o primeiro testemunho foi de um culto de quinta-feira muito abençoado, e eu estava pregando naquele culto e eu senti a unção de Deus, a graça de Deus sobre a minha vida, e quando o culto terminou eu sentia que não era para terminar o culto, que aquele culto tinha que continuar em algum lugar, e eu senti que a gente deveria ir para um monte para fazer uma vigília. E aí eu convidei as pessoas para quem gostaria, né? Fiz ali um convite para a igreja, todos ali, irmãos, quem gostaria de agora ir para o monte para a gente orar e continuar? E somente a Aline levantou a mão, que estava disposta a ir. Mas eu disse assim: olha, eu vou em casa, vou trocar de roupa, comer alguma coisa e depois eu vou para o monte. Se alguém quiser ir, então é só me seguir. E aí eu vou passar para Júlio para ele complementar esse testemunho para os irmãos ver quanto Deus ele é maravilhoso. Amém? Então é assim, irmão. Quando a gente coloca o coração aberto diante de Deus, Deus faz maravilhas. Eu lembro que o pastor Edileudo, ele fez o apelo na igreja até 3 vezes, mas a igreja se contava, muitos, era pai de família, um pouco cansado porque da jornada do dia. Mas fato interessante aconteceu, só basta 1 ou 2 se reunir na presença do Senhor que o Senhor se faz presente, e naquela noite não foi diferente. Eu lembro que o pastor Edileudo, juntamente com a irmã Aline, veio para casa se arrumar, botar uma roupa de frio, e quando saíram da sua casa, eles foram marchando devagar em busca do lugar da oração. E eles puxaram um corinho, começaram a cantar, louvar o nome do Senhor Jesus Cristo, e a ponto de quem estava em casa sentir a graça e a unção do poder de Deus na vida deles. Eu estava em casa, eu lembro que eu estava me arrumando para dormir. E de repente, quando o pastor Edileudo, mas a irmã Aline passou na porta, eu escutei uma canção diferente. Eu escutei uma voz angelical, como se tivesse muitas pessoas cantando e entoando em uma só voz, um hino muito bonito para Deus. Como se fosse um coral, né? Isso, como se fosse um coral. E aquilo atraiu não só a mim, mas todas as pessoas que ele ia na sua caminhada, na sua jornada, ele passando na porta. Isso foi despertando nas pessoas, foi trazendo alegria. E logo minha alegria disse: olha, o povo está junto, jubilando, eu quero estar no meio. Novidade, eu quero estar no meio da parte de Deus. E quando saímos, encontramos o pastor de Leda, a irmã Aline. E assim entramos no meio com aquela... sentimos logo a presença de Deus, que era notória no meio, e fomos caminhando. A ponto que a gente já ia muito longe, a quase 1 quilômetro, e quando a gente olhou para trás, a gente viu um lindo coral. Os irmãos cantando, jubilando, celebrando o nome do Senhor. Pessoas até que tinha tempo que não ia para a igreja. Entravam no meio, iam saindo das suas casas, ia entrando naquela cordazinha, e a gente ia seguindo. Interessante que a misericórdia,
ela é comprida, né? A rua principal, é uma avenida. Então a gente ia passando, cantando, e cada irmão estava dentro de sua casa, ouvia como se fosse um coral, e de repente se sentia como se fosse um convite do Espírito Santo para seguir a gente para a oração. E quando a gente pensou que não, tinha uma multidão atrás da gente indo para essa vigília. Foi isso. Ao chegar no monte, não deu outra coisa. A presença do Espírito Santo já estava no meio de nós. E aí, com o coração quebrantado, com o espírito elevado diante de Deus para adoração, não deu outra coisa, só deu maravilhas. Pessoas falando em línguas, pessoas sendo renovadas, batizadas, pessoas se reconciliando, pessoas voltando para o caminho de Cristo. Aquele dia foi uma bênção. Foi uma bênção. E aí foi assim, foi como se fosse o ápice, é como se fosse o ponto alto do culto. Então o culto, o Espírito Santo me revelou que o culto não era para terminar naquele momento ali, aquele culto de quinta-feira não era para terminar ali naquele momento. O culto tinha que terminar no monte, em oração, e Deus fez coisas grandiosas naquele dia, porque o nosso Deus, ele é vivo, e por isso a gente deve celebrar com júbilo ao Senhor e servir ao Senhor com alegria, porque Ele merece, Ele é digno. Esse é o Deus que a gente serve. Tanto assim, inclusive Gilson, no momento, ele atravessou uma luta, um momento difícil na sua vida. Então nesse momento eu gostaria que Gilson contasse a primeira parte do testemunho, que era no domingo de manhã. Eu estava na escola dominical e ele estava em casa. E o que é que ele estava dizendo a Deus em casa, né? Enquanto eu estava na escola dominical, já iniciando a escola dominical. E depois eu faço a complementação. Pronto, irmãos, mais uma bênção de Deus, que seja para fortalecimento da sua vida e alimento para a tua alma. O salmista diz que assim, que provai e vede que o Senhor é bom. E naquele dia não foi diferente. Eu estava passando por um momento muito difícil, decisivo na minha vida, onde eu acho que todos os cristãos que ele está aprendendo a caminhar com Deus, ele quer um sinal de Deus, ele quer a presença de Deus. E como diz Oséias, né, que devemos prosseguir em conhecer ao Senhor. Verdade. E eu estava passando por um momento muito sensível. Eu disse: Senhor, eu quero provar, quero ver as tuas maravilhas de perto. Quero provar, saber quem é esse Deus. Quero provar um pouco da tua bondade. E eu lembro que eu disse: ó Senhor, se nesse domingo, nessa escola dominical, o Senhor não falar comigo, então não tenho razão para prosseguir do jeito que eu estou. Eu quero algo novo, quero algo diferente, quero conhecer o Senhor mais de perto. Engraçado que eu me lembro que você compartilhou depois comigo, que você disse que queria que Deus falasse naquele dia, na escola dominical, de uma forma especial para você ter certeza que era Deus que estava falando com você. Isso. Eu lembro que nas minhas orações, eu chorando, muito triste, dizendo: Senhor, se na escola dominical o Senhor levantar, no meio de tantas pessoas, o Senhor levantar um para falar para mim, dizer que sou especial na casa dele, que o Senhor se importa comigo e que o Senhor tem planos na minha vida, a te servirei todos os dias da minha vida até a volta do Senhor ou quando o Senhor me levar. Então que o Senhor use alguém. Eu lembro que passou-se a escola dominical toda e eu ali apreensivo, esperando, com o coração muito aberto, esperando e nada. Inclusive eu me lembro que você compartilhou, disse assim: Senhor, eu não quero que o Senhor fale que é aquela palavra que é assim para todo mundo, não. Você queria uma coisa especial para você ter certeza que estava falando com você. Isso, disse: Senhor, então use alguém para falar comigo diretamente, que responda a minha oração que eu fiz em secreto. Que a tua palavra diz que quando quiser falar com Deus em secreto, então tranque no teu quarto e fale com ele em secreto, e em secreto ele te responderá. Era isso que eu queria de Deus. E assim Deus, de uma forma tão maravilhosa e sublime, eu lembro que eu estava no culto e comecei a olhar para os bancos, comecei a olhar para o púlpito, olhei para a nave da igreja e comecei a me despedir. Disse: olha, esse é o último dia que eu estou aqui na igreja. Isso porque a escola dominical tinha terminado e Deus não tinha falado com ele. A palavra não tinha nada a ver com o que ele estava precisando ouvir. Não, em nenhum momento na escola dominical Deus nem falou assim no sentido daquilo que ele precisava ouvir. Então ele ficou. Eu me lembro bem, Gilson, que todo mundo terminou a escola dominical, a maioria dos irmãos começou a ir embora e você ficou sentado lá na galeria, né? Tipo assim, meio que desapontado, porque, poxa, eu vim, pedi e Deus não falou comigo. E aí você ficou assim, né, como você estava falando, procurando uma explicação. Pois é, mas paz, meus irmãos, e glorifique a Deus, porque Deus, Ele é Deus verdadeiro e Deus responde às nossas orações sim. Se você botou sua oração na mão de Deus, pode ter certeza que Ele vai te ouvir.
Então, de uma forma tão especial, eu ali me despedindo já, aí Deus usa o pastor Edileudo de uma forma tão maravilhosa, como sempre. Deus, na simplicidade, na humildade da vida do irmão, Deus usa ele para falar comigo. E aí, porque tinha eu me lembro que nessa época tinha uma galeria lateral, né, onde ficavam as crianças na igreja, que hoje não tem mais essa galeria, e eu ainda estava no púlpito, né, resolvendo umas coisas lá. E Gilson chegou, ainda tipo assim, não é possível que Deus não falou comigo. Aí ele chegou e ficou recostado nessa galeria. Lembra como você, no cantinho da galeria, ficou recostado ali, meio que olhando assim, tudo. E eu estava lá resolvendo. Casualmente, quando eu levantei a cabeça, que eu olhei em direção a Gilson, aí no meu coração o Espírito Santo, vá lá e diga a ele isso. Eu larguei o que eu estava fazendo, saí em direção a Gilson. Ele não estava nem me vendo direito, acho que ele estava assim procurando, sei lá, deixa eu ver, eu tenho que ir embora, eu tenho que... procurando coragem para ir embora, né, para deixar a presença de Deus, porque ele estava assim muito desapontado. E aí eu me aproximei e cheguei e disse assim: Gilson, Deus mandou te dizer uma coisa nesse momento. Ele levantou, arregalou os olhos para mim, e eu disse assim: Deus mandou te dizer que você é especial para Ele, que Ele te ama, que Ele tem um plano na sua vida, que Ele vai fazer algo glorioso na sua vida, que você é importante, que Ele te vê, Ele sabe o que você passa. E comecei a falar tudo o que Deus mandou falar para ele. E naquele momento o Gilson desabou no choro. Foi muito lindo, viu, Gilson? E aquele momento ali foi muito glorioso. Muito marcante. E aí a gente vê o quanto vale a pena realmente a gente celebrar com júbilo ao Senhor. A gente não cansa de celebrar com júbilo ao Senhor, ter esse júbilo no coração de celebrar o Senhor, né? de ter a alegria de servir a Deus. Isso é tudo, o dinheiro não pode comprar, as coisas da terra não podem justificar essas coisas, porque isso é coisa justa, que é de Deus. É o Espírito Santo que realmente que faz isso, e é coisa muito gloriosa, muito maravilhoso. Então assim, gostaria que você se despedisse dos irmãos. Nós vamos agradecer, eu vou encerrar orando também, para que Deus possa continuar falando em nossas vidas, porque a gente serve a um Deus que fala, a gente serve a um Deus que realmente, a Bíblia diz que Deus não faz coisa alguma sem não revelar os seus profetas, e isso é coisa muito maravilhosa, viu, Gilson? Verdade. Então nessa deixa, eu quero dizer a vocês, quero convidar vocês a conhecer um pouco mais a Deus. Como dizia Oséias, devemos prosseguir em conhecer o Senhor. E o salmista, como eu disse anteriormente, que ele diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Faz prova do Senhor. Sabe, se dedique a buscar Deus. Abra o teu coração para Deus e deixe Ele fazer o melhor na sua vida. E certamente você vai sair renovado, vai sair mais fortificado e muito mais glorificado na presença do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Então eu gostaria muito de nesse momento orar, pedir a Deus que através do seu Espírito Santo Ele venha nos abençoar e que a gente possa estar constantemente ouvindo essa voz maravilhosa de Deus falando aos nossos corações. Pai querido e eterno, nesse momento, meu Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que através do teu Espírito Santo o Senhor possa falar aos corações daqueles que precisam. Tantas pessoas, meu Deus, que às vezes estão precisando ouvir uma palavra do céu. Que o Senhor possa usar os seus profetas, que o Senhor possa usar vasos, instrumentos para trazer a sua voz, a sua mensagem ao coração dessas pessoas que precisam. Assim como naquele dia, Senhor, o Senhor me usou como instrumento, o Senhor abençoou a vida de Gilson, ele foi alcançado ali. No dia daquela vigília que o teu Espírito Santo foi convidando um a um, que cada pessoa ouvia como se fosse um coral cantando, enquanto que era somente duas pessoas, mas a tua voz se fez ouvir naquele lugar e foi grande a maravilha que aconteceu ali no monte. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que o Senhor possa abençoar e alcançar a vida dos teus filhos e que eles sejam grandemente abençoados e alcançados pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Só tenho, meu Senhor, a agradecer por tudo. Muito obrigado. Nesse momento, minha vida é só gratidão por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor permitiu que, através do teu Espírito Santo, eu pudesse estar em contato com a tua igreja, alcançando vidas e corações pela tua graça. Portanto, Senhor, muito obrigado por tudo. Eu te louvo de todo o meu coração, agora e para sempre, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós agora e para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gilson, obrigado por ter vindo, por estar aqui comigo, tá bom? Deus te abençoe. Deus abençoe vocês também e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.